Olá, consciências empreendedoras do capital humano, está no ar Proseando com Marcos Terra, o seu programa focado na valorização do capital humano. E hoje, que honra receber a psicóloga Isaura Borba, responsável pelo Ateliê da Memória. Mas o que é mesmo o Ateliê da Memória? E falaremos se estamos preparados para envelhecer. Envelhecer depende exclusivamente de nós ou é livre, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Mas antes, vamos pedir aos voluntários que apoiam o nosso programa, continue apoiando para que a gente possa continuar com esse trabalho tão bonito. E aqueles novatos, bora fazer inscrição, tocar no sininho, fazer comentários, pulverizar como fazem as boas abelhas. E vamos que vamos! Oh, yeah! Vamos que vamos! Isaura Borba, olá! Olá, Marcos. Primeiro, gratidão, que honra, né? A honra é a minha de estar aqui, né, com você. Obrigada pelo convite. E assim, o teu espaço, né, que é a Clínica Bem-Estar, tanto na Asa Sul como aqui no Jardim Botânico, você sente um aconchego, uma terapia do afeto. E você é isso, enquanto profissional, humana. Mas como falar do Ateliê da Memória, né? Que público específico você trabalha com o ateliê? Sim, o Ateliê da Memória, ele vem com um grande intuito de trazer a saúde mental, né, dos idosos. E a gente escolheu o público idoso porque é um público que está vindo cada vez mais crescendo, né? A estimativa no mundo é uma, a do Brasil é 3 vezes mais. É mesmo? Sim, então, mesmo com essa estatística, né, e essa perspectiva de vida, né, da nossa vida, ainda tem poucas políticas públicas, poucas atividades para esse público que demanda muito, né, porque teve há pouco tempo a reforma da aposentadoria, mas até então se aposentava com pouca idade, né? Se a gente for olhar a perspectiva de vida do brasileiro. E aí o que fazer, né? O que fazer? E muitas vezes a pessoa se aposenta e não só se aposenta, mas coloca a vida nos Sim, aposentos, né? É complicado. E o índice de doenças, né, mentais e principalmente demenciais, como Alzheimer, Parkinson, doenças que são degenerativas, que a gente chama, né, que vai tendo um declínio de todas as funções do nosso cérebro, está cada vez mais aumentando. Eu fico observando, eu tive a oportunidade de visitar o teu ateliê, né, e vi algumas senhorinhas trabalhando com massa, trabalhando com argila e tudo. E você percebe a fragilidade das pessoas, né? Porque é o envelhecimento, não tem jeito, né? Sim. E o papel que se desenvolve de receber, de, sabe, trabalhar, de valorizar. E aos pouquinhos aquilo vai mudando. Sim. Um pouquinho desse processo. Então, A sua satisfação enquanto profissional quando recebe essas flores, e também os cravos, né? Tem os homens também, não é isso? sim, sim. Na verdade, assim, os homens, eles têm mais resistência, né? Eu que já ia te fazer essa pergunta, né? Eles têm. Às vezes eles chegam lá e falam, isso é coisa de mulher. Mas isso tem mudado, né? A consciência do homem para se cuidar, né? A gente vai ver que existem mais mulheres idosas do que homens, por Sim. causa desse autocuidado, né? Essa consciência do autocuidado tem crescendo de maneira bem lenta, né, e tímida, mas vem crescendo. E aí como que acontece? O Ateliê da Memória, na verdade, ele tem o objetivo, a gente trabalha com alguns princípios, né? Primeiro a gente vai trabalhar o aspecto emocional da pessoa, porque a gente acredita que
apesar de qualquer adoecimento, ele tem um cunho emocional, né? Sim, sim. E aí a psicossomática, né, a metafísica da saúde vai falar sobre isso, né? E quando a gente não consegue falar, o corpo fala pela gente. Uhum. Então, Isaura, você me lembrou o Pierre Vaillant, né? O Corpo Fala, o francês radicalizado aqui no Brasil, que foi o criador da Universidade da Paz. Legal, muito bom. Isso. Então, assim, a gente acredita que o corpo, quando a gente não consegue expressar aquilo que nos dói, o corpo vai falar. Então, na verdade, um dos princípios do ateliê é trabalhar as emoções, entendendo que trabalhando as emoções você está caminhando para um processo de saúde, né? Saúde física e mental. Além disso, a gente também tem a questão da estimulação cognitiva, né? Que a cognição seria essas funções cerebrais, atenção, memória, concentração, tudo que o cérebro faz, né, todo o funcionamento dele. Então, a gente estimula isso através da arte-terapia, né? Existem muitos tipos de estimulação cognitiva, jogos, música, mas nós escolhemos a arte-terapia. Porque eu sou uma artesã nata, né? Então, tem uma afinidade pessoal, Sim. né? E então a arte-terapia, ela tem um intuito. Então, cada atividade que a gente propõe, ela estimula um aspecto específico da emoção e da cognição. Você me lembrou da grande Inês da Silveira, a primeira mulher psiquiátrica no Brasil, quando chega lá na Casa de Saúde Mental no Rio, que o médico fala, qual é a sua ferramenta? Eu falei assim, minha ferramenta é a arte-terapia. Não é o choque elétrico. E na Porque verdade, a arte-terapia toca mais na alma, no seu conceito, na sua percepção? Sim, a arte cura, né? Cura, exatamente. A arte, ela tem ela tem a habilidade de trabalhar o nosso inconsciente, né? Certo. E a gente, quando está trabalhando qualquer atividade, uma mandala, ou uma argila, ou uma pintura, seja qual for o recurso que a gente utiliza, a pessoa, ela consegue colocar para fora ali coisas que nem ela mesma sabe. Então isso é um processo de autocura, né? Certo. A gente não diz que a gente cura alguém, a própria pessoa se cura. Exatamente. Né? Então esse processo da arte é uma forma, um dos benefícios, na verdade. Então, assim, é uma forma da gente estimular. E uma das coisas que, né, no meu estudo, eu consegui identificar é que através das técnicas artísticas a pessoa consegue desenvolver habilidades cerebrais específicas. Sim. Então, o desenho eu consigo reorganizar minhas emoções, né? Na mandala eu consigo trabalhar as minhas conexões com algo maior, né? E também com o meu relacionamento. Poxa, que legal. A argila eu consigo trabalhar as minhas tensões, eu consigo trabalhar a ansiedade, né? Esses sentimentos que muitas vezes a gente não consegue falar e expressar. E a pintura? E a gente libera. E a pintura, no giz de cera? Sim, aí o giz de cera, ele vai trazer desorganização para aquilo que precisa ser desorganizado. Porque, na verdade, quanto mais fino o traço, mais controle a gente tem. Ah, é? Sim. E aí, com o giz de cera, por exemplo, o traço ele não é tão definido. Sim, sim. Então, muitas vezes as pessoas têm reações como a angústia, né? Não ficou como eu queria. E aí vai transitando, cada material e cada técnica vai transitando as reações que a pessoa tem. E muitas vezes essas reações são simbólicas, né? Que me fazem conectar com outras coisas que eu tenho na vida. Então, às vezes, a mesma reação que eu tenho ali no setting, eu tenho lá fora. E aí eu consigo organizar isso, entender o que está acontecendo comigo, enfim. E isso aí vai indo. Vamos pedir a Dona Coruja para mostrar um pouco do dia a dia no ateliê? Sim. Dona Coruja, libera aí para nós, que eu já fiquei até antecipado para ver essas imagens. Olha que imagens belas, é o cotidiano,
É mandala, é pintura, que coisa boa. E você percebe o relacionamento das pessoas Sim. na oficina, que coisa boa. E outro princípio do ateliê é a socialização, né? Sim. E por conta da pandemia, principalmente idosos e adolescentes, né? As crianças, idosos e adolescentes, elas tiveram um impacto muito grande desse isolamento social. Então, o ateliê, ele proporciona esse resgate, essa conexão com o coletivo, que é muito importante, né? É muito importante a gente conhecer uma história, para memorizar o nome do outro, para se associar à minha história. Então, tem uma finalidade também terapêutica. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, é hora do nosso comercial, o comercial social do programa. Fique aí conosco, porque logo após o comercial teremos as perguntas dos nossos telespectadores para Isaura Borba, essa grande psicóloga e terapeuta do Ateliê da Memória. Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita num mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participar de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar, concorrendo a uma caixa com 8 presentes. Dona Coruja, quais são os presentes? Olha, gente, só produtos personalizados do programa. Caneca, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, livro surpresa e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-9665-0909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar aqui no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participem e vamos que vamos! Bom comercial, né? Para nos ajudar, nos auxiliar a manter o nosso programa. Vamos lá para a primeira pergunta, Isaura, da nossa amiga querida Eleusa Cirqueira, de Brasília. Gratidão, Eleusa. Vamos lá. Ela nos pergunta, aliás, como o Ateliê da Memória trabalha a leitura da história escrita no corpo dos participantes, considerando os medos, fobias, lembranças, desejos e a solidão advinda das perdas e mudanças naturais do envelhecer? Gratidão pela pergunta, né? O corpo, como eu já te falei, ele já fala por si só. Nós temos reações sintomáticas, né? Então, eu tô com ansiedade, eu tô com medo, ou eu não consigo dormir porque alguém faleceu, eu não consigo parar de pensar naquela pessoa que foi embora e é importante para mim, né? Então, através desse relato, a gente consegue trabalhar o material, a gente traz um material específico. Por exemplo, a argila é ótima para trabalhar essa liberação, essa descarga, né, que a gente sente e não consegue, porque muitas vezes o luto, né, por exemplo, ele é um sentimento que as pessoas ainda não dão conta de tatear, de expressar, de falar. Então, quando a pessoa trabalha ali no material, ela consegue falar. E não é uma fala de linguagem, é uma fala da expressão que ela coloca ali. Então, assim, a gente percebe que, além de ter esse processo de tratamento que, né, não é meu e nem dele, que é do próprio material, que a pessoa vai se relacionando, a gente consegue conversar, entender, né, se conscientizar do que aconteceu ali naquele processo, das reações que a pessoa teve com o material. Sim. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar a mente e o corpo. Bom, perfeito. Bom, para a segunda pergunta é Ana Maria Oliveira.
Ana Maria Oliveira de Brasília, gratidão pela participação no programa. Quando o idoso ou idosa expressa suas emoções e sentimentos através da linguagem artística, neste momento da expressão, criação, é efetuada alguma intervenção para elaboração e acolhimento da cartaz memorial e sentimental da pessoa? Sim, com certeza. E o grupo é muito bom, porque o grupo acolhe, Sim. né, a pessoa. Então, assim, além disso, tem identificações. Olha, aconteceu isso comigo, foi assim, assim, assado. Então, o próprio grupo já trabalha esse processo de ressignificação. E, lógico, a gente tem estratégias terapêuticas, porque mesmo com a arte-terapia, né, já é terapia, né, a gente tem a formação, né, da psicologia, de todos os conceitos de funcionamento, então a gente consegue fazer com que a pessoa consiga ressignificar através do próprio material. Maravilha. Né? Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela teve um problema muito antigo, né, de traição conjugal, e ela não conseguia lidar com aquela raiva que ela sentia dela por ter se sentido enganada, papapá, e do marido. Então a gente foi trabalhar com a argila. Então a gente belisca a argila, porque a pessoa não pode beliscar. A gente maceta, então ela joga aquela tensão. E o próprio trabalho com a argila vai ressignificando e vai transformando. E aí, no final, ela fez um objeto. E aquele objeto tem uma simbologia, um significado. E esse significado, por si só, já traz uma ressignificação para a pessoa. Maravilha. E aí ela levou para casa como um totem para ela poder né, se sentir melhor. E toda a simbologia de liberdade, de várias coisas que simbolizou ali. Então é um processo de cura que se continua. Se continua. Muito bem. Bom, vamos agora para a última pergunta. Também da Isis, de Brasília, Isis Chaves, muito obrigado. Como trabalhar o etarismo tão enraizado nas estruturas sociais hegemônicas? É bem universitária, ela é universitária, ela gosta de palavrinha bem difícil. Gratidão, Isis, um cheiro no coração. Sim, gratidão, Isis. A questão da idade é um preconceito. Isso daí não tem jeito. Nós estamos numa sociedade que enaltece a juventude, né? Então é botox, e isso faz o quê? Com que a pessoa não aceite a própria condição. Então, a gente sempre traz alguns temas, mesmo assim ainda surge isso, né? A aceitação dos cabelos brancos, das rugas. Mas se a gente for olhar, a ruga, o cabelo branco, é o que menos incomoda, né? É mesmo? Porque isso é algo estético. Estético. Quando dói na alma... o preconceito, né? Eu tô na fila e alguém fala, tá na hora de usar uma bengala, né? E a pessoa tá se sentindo bem ali, né? E entre outras coisas, entre outros relatos que a gente tem ali né, nas nossas reuniões, de preconceitos, tanto de outras pessoas quanto da própria pessoa. Não, eu não posso vestir um short porque eu já tô velha, né? Olha então, só. assim, são mitos e preconceitos que ainda existem, e a gente tem esse trabalho de desmistificar, né? Porque não é a idade que vai definir a pessoa, mas como ela encara, né, essa idade, como ela encara a própria condição, né? Porque hoje a gente já sabe que tem pessoas que mesmo com alguma idade ela tem a capacidade de produzir, de produções intelectuais, né? Artísticas. Isso, e alguns estudos ainda falam da quarta idade. Sim. E são A quarta idade começa a partir de qual período? Então, após os 90 anos aí, né, 80, 90, porque ainda existe pessoas, né, e isso tende a se aumentar cada vez mais. Sim, a longevidade. A capacidade intelectual e física, né, de pessoas que dançam, brincam, têm disposição. Oscar Niemeyer chegou a 102 anos, então, com a mente fértil, né? Sim. Hoje, vamos pensar, Fernanda Montenegro, Fernanda Montenegro, né?
Exatamente, na Academia de Letras agora. Sim, ela está no auge, né? Se a gente for parar para pensar. Exatamente. E ainda produzindo. Então, assim, existe essa possibilidade. E isso depende de cada um de nós. Porque, Marcos, a gente às vezes acha que está longe, que é uma coisa que não vai chegar. E o que vai nos definir lá na frente é o que a gente faz aqui hoje. Nossa alimentação, nossa atividade física, escovar a mão com outro dente para a gente manter a nossa capacidade. O cérebro, ele precisa se desafiar constantemente. Olha que interessante. Ele gosta de de estar acomodado. Uhum. Então, muitas vezes a gente não quer fazer o que é diferente. Então, aquele idoso tradicional que senta na frente da televisão e aquilo vai ser uma prática diária, uma rotina, aquilo é prejudicial para ele, por mais que ele foi uma pessoa muito produtiva. Então, nós precisamos estar constantemente fazendo coisas novas, trabalhando para a nossa qualidade de vida física, psíquica, emocional. Né? São pequenas atitudes no dia a dia que vai fazer com que a gente previna doenças que façam com que a gente dependa de pessoas cada vez mais. Eu fico observando assim, a importância do ateliê da memória, de resgatar a identidade dessas pessoas que estão marginalizadas pela sociedade. Exatamente. E aí chega no ateliê e tem um espaço de falar que lá em casa eu não consigo, né? Ou meu filho não tem paciência para me escutar, né? E aí entra o sentimento de utilidade, de que eu tô saindo de casa para fazer algo importante, né? Algo... Me sentir útil. Isso, olhar para mim, né? Me reconhecer, me conhecer, né? Então, assim, o ateliê, ele vem com essa proposta. Que é muito ampla, né? Quando a gente vai adentrar aí todos os benefícios do ateliê são múltiplos, né? Com certeza. Bom, a dona Coruja pediu, manda agora aquela pergunta, o olho do furacão, né? Dona Coruja, solta aí a pergunta, o olho do furacão. Ei, captei vossa mensagem, Dona Coruja, gratidão. Isaura, conte para nós assim o momento mais gratificante de você ver o resultado de uma pessoa, né? Sem citar nome, não precisa, claro, mas o processo, vamos usar o termo milagre, né? Para dar aquele tchan, né? Como a pessoa chegou no ateliê, né? E o processo de desenvolvimento que te mexeu com... Lá, porque psicologia, arte-terapeuta, mexe com a alma, não tem como. Mas assim, sabe aquele momento que você segura ou deixa as lágrimas, porque você vê o resultado do teu amor, o teu trabalho e assim por diante. Um ápice assim, de atendimento que você viu o melhor resultado possível. Então, com uma idosa que a gente tinha esse processo de luto, né? E não era um luto de alguém que havia falecido, era de alguém vivo, né? Então a gente foi trabalhando, ressignificando através de desenhos, né? Porque no primeiro momento de crise, a colagem e o desenho é a primeira estratégia para a pessoa se organizar, né? O desenho, ele querendo ou não, a pessoa consegue se organizar, ela consegue ter uma dimensão mais clara, né? Do seu sentimento, das suas emoções. Ela chegava na clínica com uma vestimenta, né, caída, né, ela não gostou, se arrumava, não tinha uma vaidade. E com o passar do tempo, ela foi modificando o seu comportamento. E não pelo ateliê em si, mas por ela reconhecer a importância dela nesse processo. Então, eu acho que mais do que a gente estar ali, é a gente observar essa transformação, né? O que a Isaura sentiu por dentro, assim, da parte emocional? É gratificante, né? Primeiro porque eu tenho muito prazer, né? Em fazer, em produzir. Eu gosto de produzir materiais. E sempre foi benéfico para mim. Então, perceber que o que é bom para mim está sendo bom para outras pessoas com uma dimensão muito maior, isso é muito gratificante, né? Gratidão. Parabéns. Isaura, chegou aquele fechamento, né? Qual a última mensagem que você dá para todos nós desse trabalho, do que é o ateliê? Porque tem muitas pessoas que estão assistindo, não são de Brasília, mas que possam procurar outros lugares que tem trabalho análogo. Inclusive aqui em Brasília é Jardim Botânico e Asa Sul, não é isso? Isso. Tá. Qual o recadinho aí para toda essa turma boa, vivida,
de muitas experiências. Então, nos siga, né, no Instagram, Isaura, Borba Isaura e Instituto Bem-Estar. Nós estamos com uma proposta de iniciar alguns cursos online, né? Até oficinas online. Eu ia perguntar sobre os cursos online, coisa boa. E além disso, a gente tem esse intuito mesmo de trazer mais autonomia para o idoso. Porque muitas vezes o idoso ele fica em casa e não só ele, como os próprios familiares e cuidadores não sabem o que fazer, né? E o ateliê é uma ótima proposta, porque aqui a gente vai rir, vai brincar, vai dançar. Chorar de alegria. Isso, e sempre importante, né, para aqueles que já estão mesmo no declínio cognitivo, eles podem não lembrar da Isaura, do ateliê da memória, mas eles lembram, eles sentem que aqui é um lugar prazeroso, que aqui é um lugar que vale a pena estar, né? Isaura, olha... Muito bom, eu escolhi essa camisa especialmente para lembrar as terapias, as flores. Gratidão. É um mimo aí do nosso programa, Marcos, você merece. Obrigada, foi uma honra participar. Tem Agradeço algo pelo bom convite. aí dentro, viu? O que será? O que será que tem nessa caixinha, que né? delícia, hein? Guloseimas, caneca. Isso. Muito obrigada, Marcos. Muito sucesso no ateliê. Obrigada. E toda a sua equipe de profissionais, que tem outras pessoas que trabalham contigo também, não é isso? Sim. Bom, e nós vamos brindar agora para encerrar o nosso Proseando com Marcos Terra sobre o Ateliê da Memória. Gratidão e vamos que vamos! Oh, yeah! Vamos que vamos!